Trabalho com fotografia desde 2006 e o meu segmento é o segmento família, em especial fotografia externa infantil. Eu sou a Nathalie Hernandes, eu tenho 33 anos. Profissionalmente eu sou fotógrafa há uns 10, 11 anos. Hoje em dia eu trabalhei muito em evento, ainda trabalho em evento, mas hoje em dia é muito mais voltado para os eventos familiares, para os infantis, que é na verdade a maioria do que eu faço hoje em dia. Meu nome é Regina Carvalho, tenho 44 anos e hoje eu sou fotógrafa de família e trabalho muito com a fotografia de parto. A minha primeira escolha foi o jornalismo, mas um ano e meio depois da faculdade eu sabia que não ia dar conta daquilo como profissão mesmo. Largando a faculdade eu ganhei uma câmera profissional da minha mãe, porque já era uma coisa que estava muito presente na minha vida, a fotografia, eu fotografava tudo, mas com câmeras muito mais simples. E aí minha mãe me presenteou com essa câmera fotográfica, foi aí que a minha vida mudou, o mundo se abriu para mim. Eu comecei a atuar como doula, então, aos 33 anos, né? Mudei de profissão pela primeira vez. E foi na chegada do segundo filho, quando eu tinha 37 anos, que eu decidi acrescentar a fotografia ao meu trabalho. E ser doula e ser publicitária teve tudo a ver com isso, facilitou muito essa mudança. Assim que acabou a escola, eu falei, vou me descobrir, né? Porque desde então eu só fazia dança, só fazia essa parte mais envolvida na cultura. E eu comecei a olhar para as possibilidades. E dentro desse trabalho que eu tinha, eu fiz uma oficina de vídeo que era voltada para o cinema, né? E também tinha a parte de direção fotográfica, né, dentro do curso. E aí eu falei, olha, é isso. Então eu uni esse trabalho da fotografia que veio da comunicação social com o trabalho como doula e passei a trabalhar, além de doula, como fotógrafa de parto. Acabando a escola, eu já resolvi começar a enviar meus currículos para estúdios fotográficos, sem experiência nenhuma, experiência zero, só com a cara e com a coragem. E dei muita sorte, que o meu primeiro trabalho registrado foi como fotógrafa, né? O que me motivou a começar a estudar fotografia de parto foi meu trabalho como doula. Eu via cenas muito lindas durante os partos, né? E me dava uma vontade muito grande de fazer registros disso. E existiam pouquíssimos profissionais que faziam fotografia de parto. E é muito interessante porque tudo que eu aprendi foi na prática. Então, as informações chegavam para mim de uma forma muito dinâmica. Eu tinha acesso a vários profissionais da área, né? Porque eu trabalhava no laboratório, revelando foto também. E eu falo que foi uma escola. E depois que eu depois que eu iniciei trabalhando como fotógrafa nesse estúdio, só depois de 3 anos que eu fui estudar fotografia. Então, quando eu entrei na escola de fotografia, quando eu me formei, né, eu já tinha uma experiência de 3 anos. A partir daí, me chamaram para expor em 2 lugares. No projeto que tinha aos domingos no Parque Campolim do Carlos Madia e no Depois Bar. E através dessas 2 exposições que vieram as contratações. Depois disso, de trabalhar em alguns eventos, a minha mãe, muito sábia, claro, chegou para mim e falou, vamos atrás de um curso para você se profissionalizar de fato. E foi aí que eu fui fazer de fotografia técnica. São 2 anos na Escola Pan-Americana de Artes. E logo que eu me formei, eu fui convidada por 2 fotógrafos da cidade, grandes fotógrafos, a trabalhar numa das maiores casas noturnas da região. Eu fiquei trabalhando uns 5 anos lá, mais um pouquinho em várias outras casas noturnas, em vários eventos. Na verdade, acabei entrando de cabeça no mundo dos eventos aí. E daí, quando eu decidi oferecer meu trabalho como fotógrafa também, eu decidi que eu tinha que estudar. Porque na faculdade eu havia aprendido fotografia em câmeras analógicas, né, com revelação de filme e tudo mais. E o equipamento hoje em dia é todo digital. E depois desse curso fui estudar as áreas mais específicas, né? Que é a fotografia de bebê, o newborn, fotografia de gestante. E foi muito bom, foi muito importante, porque o fotógrafo começa muito sozinho como hobby.
como paixão, né? É muito comum isso acontecer. Mas eles me deram muito norte de como fazer realmente um evento, de como fotografar um evento. Que é um desafio, né? Às vezes eu fiz antes de conhecê-los e ali eu vi o quanto eu tinha errado muito, porque o evento tem todo um beabá para se seguir, né? É muito tranquilo. Hoje, depois de alguns anos, eu consegui me organizar melhor. Então, eu passo para o meu cliente as datas que eu tenho e eles escolhem as datas que estão disponíveis, né? E isso faz com que eu possa estruturar melhor o meu trabalho. A rotina do trabalho de um fotógrafo de parto é bem caótica, porque ela muda o tempo todo, né? Então você programa o seu dia e logo às 6 da manhã ou às 3 da manhã alguém te escreve e fala, olha, tá começando, vem pra cá. Então daí você tem que desmarcar tudo que você ia fazer no dia seguinte ou pedir para confirmar um pouco mais tarde, porque você não sabe quanto tempo vai demorar o parto, né? Então assim, eu acho que a dificuldade maior é ter essa disponibilidade 24 horas por dia e durante até 4 semanas, né? Que a mulher pode entrar em trabalho de parto entre 38 e 42 semanas de gestação. Você tem que ter flexibilidade para agendar outros compromissos, né? Você tem que ter, eu tenho 2 filhos, então assim, tem que ter uma rede de apoio para alguém que possa ficar com eles. É muito de cada um, né? Se você não se forçar a ter uma rotina, se você não fizer a sua rotina, uma hora ou outra você acaba se perdendo, porque o volume é alto, né? Você lida com arquivos e lida com arquivos das pessoas, você lida com as memórias das pessoas, então você tem que ter uma disciplina e uma rotina em relação a isso. Daí eu chego do parto, sempre faço backup de todas as fotos e preparo um material para um possível outro parto a qualquer momento. Então assim, tem que deixar as baterias sempre carregadas, cartucho de memória sempre pronto. Então assim, a gente tem que estar com o material sempre pronto para sair para trabalhar a qualquer momento. Se eu faço o tratamento das imagens segunda e quarta, eu não vou marcar fotos, por mais que apareça na segunda e quarta, né? Então eu consigo ser bem maleável essa parte de agendamento, de processo de criação mesmo de novos ensaios. Os horários, na verdade, até hoje eu não consegui colocar um horário limite para mim. Eu trabalho, não existe folga, não estou trabalhando, porque chega a pedido de orçamento às 10 da noite, você vai responder, não tem como. Às vezes é 10, 11 da noite, você está no computador tratando foto, mas eu lido muito bem com isso, porque eu já tenho meio que um roteirinho na minha cabeça. Às vezes, dependendo do volume de trabalho nos meses, não tem descanso, não tem dia de folga. Eu faço sempre um contrato, mas sou eu que faço tudo, eu trabalho sozinha, não tenho ninguém trabalhando comigo full time. Eu só tenho uma assistente que vai comigo nos ensaios newborn. Mas é que, na verdade, você consegue descansar trabalhando também, né? Eu aprendo muito com a fotografia, estando dentro da família das pessoas, eu aprendo muito sobre a vida mesmo. E às vezes um evento é tão leve, um ensaio é tão leve que eu nem vejo aquilo como de fato um trabalho. Mas e você precisa também dessa visão às vezes para você não sair do prumo. E para quem tem interesse em começar a trabalhar nessa área, eu acho que eu trabalho muito com parto normal, né? Que as pessoas chamam de parto humanizado também. Então eu acho que é importante você entender a dinâmica de como é esse parto humanizado, para você saber como trabalhar nesse ambiente, que ele é diferente de um ambiente hospitalar tradicional, né? E um dos maiores desafios da profissão é esse, né? Você ter alguém que te conduza, que te ensine, porque a fotografia, pouco você vai aprender nesses cursos de fato. Nada do que eu faço hoje em dia eu aprendi dentro da Escola Pan-Americana de Artes. Acho que a única coisa que eu faço mesmo é a questão técnica da câmera fotográfica. Eu aprendi muito a iluminação de estúdio, porque era muito mais voltado para estúdio, e um pouco também
da produção artística da fotografia, né, das produções autorais, mas de evento mesmo eu aprendi tudo com esses dois fotógrafos. Conheça seu equipamento. A câmera fotográfica nada mais é do que uma extensão do fotógrafo. Você pode ter um olhar diferenciado, ser criativo, criar várias possibilidades para sua fotografia, mas se você não souber usar seu equipamento da maneira correta, não vai resolver, né? Então é importante você entender como é que funciona o trabalho de parto mesmo, em que momento você vai, qual é a dinâmica, qual a fisiologia do trabalho de parto, para saber o que está acontecendo em cada momento. Então é importante você frequentar esses ambientes onde atende-se gestantes, né, onde tem grupo de gestantes, tanto para oferecer seu trabalho, como aprender, estudar, na verdade, a fotografia, mas eu acho que é muito importante você estudar o uso da luz, justamente porque você tem pouquíssima luz no trabalho de parto, e é importante também ter uma rede de parceiros que possam me substituir. É de não desistir, porque rola, né? Os desafios são enormes, o custo dos equipamentos é altíssimo, os cursos são altíssimos e pouca gente te ajuda de fato, poucos amigos, a família. Eu ainda tive muita sorte, então a minha mãe me apoiou muito, porque o começo não é fácil mesmo, você não vai começar ganhando muito dinheiro, você tem que persistir muito e de você, assim, você se aliar a boas pessoas. As pessoas que vão te apoiar, que vão te ensinar, que vão te mostrar como é que se faz um bom trabalho. Na Triamite, foi um curso muito gostoso, recomendo a quem queira fazer a fotografia profissionalmente ou não, vale muito a pena. É um curso muito prático e hoje em dia a facilidade que você tem em congressos online, presenciais, né? Então você pode fazer cursos assim em qualquer lugar do mundo, você pode acompanhar da tua casa esse curso, então assim, é bem simples e são cursos muito bons. Hoje em dia a facilidade que o mundo digital nos oferece para aprender é muito bacana. Seja fotógrafo, tenta fazer a fotografia o mais pronta possível, né? Antigamente não tinham essas ferramentas de tratamento de imagem e os fotógrafos faziam fotos lindíssimas e eu acredito muito nisso, né? Hoje eu trabalho também como editora de imagens, eu dou curso de edição para fotógrafos. Aquilo que eu me propus a fazer é na hora do clique. Eu procuro fazer a foto o mais fiel possível na hora do clique. Vamos dizer, a etiqueta do parto, né? Como você se comportar ali. Quando é um parto domiciliar ou um parto em casa de parto, você tem muito mais liberdade, né? Para se movimentar na sala, para levar uma luz sua, discreta, né? Um spotzinho que você pode colocar ali, né? E conhecer a etiqueta do parto natural é bem importante também. Por exemplo, você não pode usar de maneira nenhuma flash ou qualquer luz que vá atrapalhar aquela cena. Eu levo um abajurzinho e deixo num canto virado, com a luz virada para a parede e peço permissão para ligar ele também, né? Ou vou usando as luzes da casa ou do hospital de maneira que eu possa trabalhar, mas que isso não interfira no trabalho de parto. Tem que ter muito feeling para sentir se aquela pessoa quer ficar sozinha naquele momento ou não, se é o momento de você registrar aquela cena ou não, né? E é a experiência que vai te dar essa segurança para realizar um bom trabalho. O mercado em si, eu não sei dizer de fato, assim, com muita propriedade, como é o mercado da fotografia, porque ele é muito vasto. Hoje em dia, tudo é foto, mas ao mesmo tempo que tudo é foto, todo mundo faz foto. Todo mundo com celular, um bom celular, se acha muito fotógrafo, mas muita gente também começa a partir disso. Então, assim, o mercado, ele existe. Eu acho que tem que saber fazer também, tem que ter uma identidade, tem que ter uma sensibilidade. A fotografia é mais do que só técnica, né? É mais do que só um filtro. A
fotografia tem a sensibilidade do seu olhar para o outro. Eu entendo a fotografia muito mais como você enxerga o outro do que como você executa aquilo. As pessoas valorizam, né, o trabalho de um fotógrafo, apesar de toda essa facilidade de fazer o vídeo, fazer uma foto com um celular que tem já câmeras muito boas. As pessoas que gostam de fotografia valorizam muito isso, né? Redes sociais também, eu acho que são bem importantes da gente manter um trabalho ativo nas redes sociais. Hoje em dia o Instagram que funciona bastante, porque ali você pode mostrar um pouco do seu trabalho, qual é o seu estilo, né, a sua maneira de fotografar. Que as pessoas começaram a entender que hoje, independente do negócio que você vai abrir, do que você vai querer comunicar, independente se você seja um influencer, que você seja um dono de uma marca, né, você precisa conectar com o seu público com imagens. E eu vejo que a fotografia, a nossa profissão, ela faz isso com um quê de identidade, né? E com os influenciadores digitais também, essa profissão, ela fez com que a gente consiga mostrar que realmente o fotógrafo ele tem sua importância. E um dos maiores desafios é exatamente esse, porque é um mercado de trabalho, é um mercado muito concorrido, com muito ego e que poucas pessoas se ajudam, né? Não existe uma rede de apoio com quem está começando. E eu acho que esse é um mercado que ele tende a crescer ainda mais, porque a gente percebe que as equipes que trabalham com parto humanizado estão crescendo e os hospitais estão se preocupando em oferecer um ambiente mais agradável para as mulheres. E fora dos hospitais, existe a fotografia nas casas de parto, existe a fotografia dos partos domiciliares. Eu lembro que quando eu era criança, a fotografia não era tão acessível. Minha mãe comprava máquinas analógicas para me fotografar e eu achava muito interessante. E quando eles falavam assim, porque finado Carlito, por exemplo, um parente meu que eu não conhecia, que não tinha foto, morreu. E eu lembro que na minha cabeça era como se aquela pessoa não tivesse existido, porque as pessoas falavam dela, mas eu não tinha aquela imagem visual, né, da pessoa. Ela era consumida por um determinado público, né, e as pessoas viam como um luxo, como algo supérfluo. E na verdade, hoje, as pessoas, por mais que elas não tenham tanta condição, elas já conseguem entender que é um investimento, e algo valioso, né? Que no caso é a fotografia da família, o seu filho pequenininho, né? E eu sinto que isso de alguns anos para cá, até mesmo com as redes sociais, isso foi crescendo bastante. Então hoje eu vejo que as pessoas elas dão valor à fotografia de família, elas investem na fotografia. E cada vez mais as famílias vêm buscando profissionais que possam registrar esse momento de maneira profissional. Porque é tão especial, é tão lindo, é tão fantástico que você vai querer ter uma recordação desse dia.